Boa noite, gente. Bora começar a nossa live, tá? Hoje tem montagem de biquíni pra vocês, tá? Então fiquem por aqui porque tem conteúdo topicíssimos pra vocês, tá? Quem aqui quer aprender o biquíni trançado? Escreve eu aí nos comentários. Quem quer aprender o biquíni trançadinho? Deixa eu ver se eu pego ele aqui pra vocês. Ai, gente, é tanta foto. Tanta foto. Tô rodando aqui pra tentar procurar ele. Pra mostrar pra vocês. Pra quem não estava aqui comigo na semana passada, né? Não viu o que aconteceu, né? Eu ia ensinar esse biquíni pra vocês na semana passada. Porém, acabou que a live caiu, deu uma confusão no marketing, né? E aí acabou que a gente não conseguiu concluir a live, tá? Mas hoje vocês irão aprender esse biquíni aqui, tá? Nós vamos aprender esse biquíni, tá bom, amigas? E vai ser top, tá? Vou até deixar ele aí pra inspirar. Deixa eu voltar os comentários aqui pra gente conversar. Boa noite, Fênix Bronze. Seja bem-vinda, todas. Olá, tá querendo aprender? Começando trabalho na área. Amiga, seja bem-vinda ao time de guerreiras do bronze, tá? Porque, olha, eu vou te contar. Fácil não é, mas vale a pena, tá? Vale muito a pena. Dia que comecei agora no mundo bronze natural, fiquei soltando meu terror. Mulher do céu, fita solta, é um caos, né? Também sofro com isso. Mas fazer o quê, né? O dia tá quente, não tem o que fazer, tá bom? Vai ter dicas de protocolo, Simone? Vamos ver. A gente vai conversando aqui. Se for surgindo dúvidas, a gente vai conversando, tá? Porque minhas lives é assim, gente. Eu preparo um tema, eu preparo um conteúdo, mas chega na hora, a gente sempre fala de outros assuntos, a gente sempre vai falando de outras coisas, né? Então, assim, vamos conversando aqui como melhores amigas, tá, gente? Gostou, Lati? Que bom que você gostou, amor. Migas, e me conta, como que tá aí na cidade de vocês? Chovendo muito? Enquanto a galera vai entrando pra live, a gente vai conversando aqui antes de eu ensinar pra vocês, tá? Hoje eu vou ensinar pra vocês, ó, na modelo, manequim, porque minha modelo furou comigo hoje, tá, gente? Eu ia trazer modelo e ela furou comigo, tá? Essa foi você que fez? Sim, fiz todo na mão, tá? A única coisa que eu usei que já vem pronto é a tatuagem solar de lacinho, tá bom? Que inclusive vocês podem substituir por outra, tá? Então, a única coisa que eu usei aqui pronta foi isso daqui, tá? Amigas, vou falar pra vocês, viu? Vai ser um desafio montar esse biquíni. Por quê? Porque uma coisa é eu montar, né? Frente a frente ali com a modelo, né? Com a cliente. Outra coisa é colocar celular, manequim, né? E enfim. A Braba chegou. Ah, linda! Boa noite, Reni Bronze. Boa noite, meu amor. E aí, né, amigas? É isso, né? Nossa, mulher, 8 certificado meu? Como assim? Arrasou, Lisiane, arrasou. Gi, quando a cliente quiser retocar esse modelo, amiga, aí é que vem o caos do caos, tá? Por quê? Eu tive que cobrar mais nesse modelo, tá? Porque eu não gosto de cobrar mais nos meus procedimentos, ficar pondo, isso é tal valor, aquilo é tal valor, aquilo é não sei o quê. Não gosto, sabe? Mas esse aí eu tive que pôr um valor a mais, porque, olha, eu vou te contar, viu? Dá trabalho, tá? Dá muito trabalho, tá? Vai estar em Foz do Iguaçu em abril? Não estarei, tá? A princípio não, pode ser que a agenda mude até lá, mas a princípio eu não estarei, tá? Beleza, amiga? Bom, alguém aqui já tentou montar esse biquíni? Eu ia trazer ele semana passada, mas aí semana passada foi uma confusão, gente, porque eu tava na live e a gente tava conversando aquele bate-papo gostoso aqui, né? Gurias, na hora que eu ia começar a montar o biquíni, assim, na hora que a gente ia iniciar a montagem,
a Bárbara entrou na live, a Bárbara Luiz. E como ela entrou na live, eu fui e falei, vou deixar então, né? Já que ela entrou, vou deixar. E não entrei de novo, porque senão ia derrubar a live dela, né? E fiquei na minha. Aí vocês começaram a comentar que vocês estavam vendo a minha live e tal. E ali que ela foi perceber que ela tinha derrubado a minha live, né? Enfim, gente, foi uma confusão no marketing, tá? Porque ela precisou... o dia da Bárbara, se eu não tô enganada, é segunda-feira. Aí ela precisou mudar o dia na semana passada e colocaram ela na quinta. Só que quinta é o meu dia também. Então, deu essa confusão, tá, gente? Por isso que a gente não conseguiu concluir, nem eu e nem ela conseguimos concluir a nossa live na semana passada, tá? Mas estamos aqui, a semana passou voando e eu estou aqui para ensinar tudinho para vocês, tá? Reni Bronze, eu tentei montar, mas só as laterais que não deu muito certo. Amiga, então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço, tá? Vou ensinar de duas formas a fazer essa lateral, tá bom? Bom, então vamos começar, amigas? Vamos começar a montar esse biquíni? Esse aqui, gente, eu falo pra vocês que é o biquíni da confusão, tá? Vocês se preparam, porque esse daqui é o biquíni da confusão. Por quê? Sabe aquela cliente que soa muito? Esse biquíni vai soltar. Sabe aquela cliente que passa muito mal na hora que ela deitar para levantar as perninhas ou que ela precisa sentar para não desmaiar? Esse biquíni vai soltar, tá? Então, assim, é um biquíni que dá muito trabalho na montagem e também durante a sessão, tá? Então, já aviso vocês que é por isso que ele tem que ser cobrado, assim, um preço diferenciado, tá bom? Combinado? Pois é, Andresa, você falou, às vezes não compensa. O que acontece? Você pode atrair muita gente nova para o seu espaço através desse modelo, né? Então, assim, é um trabalho que vai valer a pena, porque eu nunca tinha montado esse biquíni, assim, né? Já tinha visto em outros perfis e tal, mas quando essa cliente me mandou a foto de exemplo, ela, você monta esse biquíni? Eu falei, monto, né? Pra mim, tranquilo montar. E aí, na hora que eu postei, gente, o WhatsApp do bronze chegou travado de tanta mensagem. Muita mulher querendo vir ao bronze, tá? Então, assim, a gente teve uma captação muito grande de cliente através desse modelo, tá? Então, é um modelo que dá trabalho, é um modelo que você tem que ficar ali em cima da cliente o tempo todo, vigiando e tal, mas é um modelo que vai trazer muita gente para o espaço de vocês, porque é algo muito novo, né? Não são todas as profissionais que conseguem montar esse tipo de biquíni. Então, se elas verem no perfil de vocês, vai ficar muito atrativo, tá? Então, vale a pena vocês aprenderem, tá, gente? Vale a pena vocês aprenderem, vale a pena vocês ficarem aqui comigo, tá bom? Mesmo tendo esses prós e contra, né? Ainda assim eu vejo como um produto que vale a pena. Beleza? Então vamos lá, amigas. Nós vamos começar a montagem com a parte da frente do biquíni, tá? Com a parte da calcinha. Vou baixar aqui meu gimbal. Tá? E como, gente, que a gente pode fazer essa parte? A gente pode fazer direto com a fita inteira aqui na pepeca, tá? Agora, me diz uma coisa, vocês querem que eu tire os comentários? Se vocês quiserem, eu tiro, tá? Vai ficar melhor? Tá, vou tirar, amigas. Pera lá. Meu Deus, mudou tudo aqui. Senhor da glória. Achei. Pronto. Então vamos lá, amigas. Ó. Vou tentar deixar assim o mais próximo aqui possível de vocês. Tá bom? Pra vocês não perderem nada, tá? Quem é minha aluna aí no Método MBG sabe que eu gosto de trazer tudo bem no detalhinho pra vocês, né? E aqui, gente, não é diferente, tá bom? Bom, então como que eu vou iniciar essa montagem? Ó, eu vou começar preenchendo, tá bom? Pode vir com a fitinha reta mesmo, tá? Gente, eu tô olhando de lado
Então, assim, tá um pouco difícil pra mim, tá, gente? Valorizem a teacher de vocês, tá? E olha o segredo aqui que eu vou entregar pra vocês nessa montagem. É que quanto mais baixo, aqui ó, agora que eu vi que tá torto, que aqui tem mais fita do que aqui, vou arrumar, tá? Quanto mais baixo vocês deixam aqui, essa calcinha, menor fica a pepeca da cliente. Então, sabe aquela cliente que chega no espaço reclamando, falando, que minha pepeca tá muito grande e tal, sabe? Aqueles comentários assim. Gente, vamos ser sinceros, né? Papo bronzeador aqui pra vocês. O biquíni, quanto menor ele for, mais vai dar aquela ilusão de ótica de que que a pepeca é pequititinha, tá bom? Delicada, vai deixar a amiguinha da sua bronzeador, da sua cliente bem delicada, tá bom? Agora, amigas, a gente vem com a fitinha de contorno, tá? Aliás, com a fita de lateral, tá? Então, joguei lá embaixo. Ó, subo meio envezada e já venho jogando ela aqui pra minha lateral, tá? Tá vendo? Vou envezando, jogando ela pra minha lateral, tá? Deixa eu só ver se tá na mesma altura, que é só de frente pra ver, né, amigas? Tá, mesma altura. Peraí, torceu a fita aqui, gente. Ai, montar e gravar é difícil, tá, amigas? Não é fácil, não. Ó. Tá ficando assim. E aí, a gente vem fazendo sorrisinho. Tá dando pra ver, amigas? Tá. Vem fazendo sorrisinho. Que eu vou usar uma fita mais fininha. Peraí, amigas. Ó. Que eu vou usar uma fitinha mais fininha, tá? E aqui, quanto mais eu descer, mais bonito vai ficar esse biquíni, tá? Quanto mais lá embaixo o sorrisinho ficar, mais bonito ele vai ficar, olha. Tá vendo? Ai, gente, eu amo montar calcinha. Nossa, amo, amo, amo. Tá bom? Vai ficar assim. E aí, a gente só vem finalizando aqui os buraquinhos que ficou, tá? Ó. Aqui. Tá vendo? Depois a gente vem aqui só dando um acabamento com a fitinha preta. Gente, eu tenho a máquina de cortar fita e eu falo pra vocês, tá? Compensa cada centavo compensa, porque eu corto as fitas do tamanho que eu quero, né? Gente, eu vou virar aqui pra mim, porque é muito difícil montar biquíni de lado, tá? Muito difícil. Então, eu vou virar aqui pra mim, tá? Só pra dar o acabamento. Só pra mim passar essa fitinha preta aqui em cima. Pra ficar bonito na live, né, gente? Que na live tem que o biquíni ficar top, tá doida? É muita mulher aqui, ó, acompanhando. Né? Então, aqui é só pra dar o acabamentozinho, tá, gente? Com a fitinha aqui de número 6. 6 não, porque eu cortei ela menor. Tá? E vale muito a pena, ó, gente, a calcinha vai ficar assim. Ó. Normal, sem segredo nenhum, tá? Calcinha normalzinha, aquele jeito tradicional mesmo de montar, tá bom? Se você tem o costume de montar usando a fita matriz e depois fazer o desenho com a fita de número 6, tá? Pode fazer do seu jeito, não tem problema, tá bom? E agora, a gente vai vir fazendo
a parte de trás, tá? Antes da gente fazer a parte de trás, como a gente tá com bastante tempo, como a gente tá com calma, até aqui, gente, tá tranquilo? Mandem as dúvidas de vocês, tá? Coloca aí pra mim se tá tranquilo, o que vocês estão achando. Tá tranquilo? Alguém já monta o biquíni assim, começando com a fita inteira? Agora eu vou ensinar a parte de trás, tá? Que vocês tanto pediram. Você já monta, Karina? Vou dar e vou deixar a live salva. E vou salvar lá no meu perfil também, tá? gioliveira.oficial, tá bom? Olha lá, gente. Eu sou louca por calcinha, sério, gente. Eu amo montar calcinha, tá? Eu não, mas gostei da ideia, tá vendo? Porque quando a gente começa com a fita inteira, a gente consegue trazer mais simetria pra calcinha, sabe? Então, por isso que eu começo assim, tá? Aliás, no meu dia a dia, se eu tô trabalhando com a fita 6, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer a alça aqui com a fita 6, né? Então, pra mim ter mais agilidade... Ai, gente, olha, tava sem alcinha e comecei a colocar alcinha na minha marquinha. Tá vendo? Minha alcinha vai voltar, fiquei com saudade. Mas então, gente, no meu dia a dia, por exemplo, se eu vou fazer aqui o colo com a fita 6, as costas com a fita 6, eu vou ser sincera com vocês. Eu faço tudo que eu tenho pra fazer com a fita 6 primeiro e depois eu vou com as outras fitas, porque isso me dá agilidade, entendeu? E eu ganhando agilidade, eu consigo montar biquíni mais rápido e atender mais clientes, né? Então, assim, hoje eu não gasto 10 minutos pra montar um biquíni, entendeu? Esses dias a gente até fez um desafio aqui na equipe, sabe? Estávamos em 3 montando biquíni e eu falei, ó, vou lançar o desafio pra ver quanto tempo que a gente vai gastar pra montar biquíni, tá? E elas ficaram assim, boba, gente, porque o biquíni mais rápido que eu montei aquele dia eu gastei 7 minutos, né? Então, assim, porque eu faço isso? Tudo que eu tenho pra fazer com a fita 6, eu já faço tudo de uma vez. Já monto aqui, faço contorno aqui do bojo, monto a calcinha e depois eu venho só com a inteira, só fechando e acabou, entendeu? Eu quero comprar uma máquina de cortar fita, mas são muito caras. Sim, elas são caras, mas, amiga, vale cada centavo. Eu assino embaixo, assim, total, tá? Vale cada centavo. Porque eu corto as fitas do tamanho que eu quero, tá? Ó, essa daqui, por exemplo. Ó a finura dessa fita, tá? Ela fica bem fininha e fica muito melhor pra gente dar o acabamento, sabe? Porque daí, se eu faço um colo com a fita de número 6, por exemplo, eu corto uma mais fina que a 6 e dou acabamento nela. Então, fica muito melhor, tá? Ó. Essa daqui é a mais fininha, tá vendo? E a outra é a de número 6. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas a 6 é um pouquinho mais grossa que a outra. Tá? Aqui, ó. Essa aqui é a 6. E essa que tá aqui desse lado é uma 5, uma 4, tá? Que eu corto no olho, gente. Eu vou no olho. Ah, na correria, ó, vou no olho, tá? Corto lá do jeito que dá e tá bom. Salvo todas as fitas, não desperdiço nenhuma, tá? Pois é, olha lá. A Edmilza falou que tem e não abre mão, tá, gente? Realmente, não dá pra abrir mão, tá? Salva, tá, gente? Salva, salva, salva o nosso dia a dia. Bom, agora nós vamos vir aqui pra parte de trás do nosso biquíni, tá? Deixa eu só alinhar aqui a altura certinho. Gente, sabe um truque que eu ensino pra vocês? É a gente sempre olhar o biquíni de baixo pra cima. Então, né, com a cliente eu sento, mas aqui no manequim eu levanto o manequim e coloco assim, eu vejo a minha visão de baixo pra cima. Porque quando você vê de baixo pra cima, você vê se realmente o biquíni tá bem simétrico, sabe? Bom, então vamos lá, vou desativar os comentários aqui novamente, tá? Pra gente montar aqui atrás, ó. Aqui é a cereja do bolo, né, gente? É o que vocês queriam. O que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui e vou cortar essa fita.
Eu meço bem a altura, tá? Para os dois lados ficar igual. Daí eu corto essa fita. Deixa eu só voltar aqui, porque tem que ser certinho. Tá? Cortei. Olha lá, cortei. O que eu vou fazer agora? Vou vir com a minha tatuagem solar. Tá? Coloquei minha tatuagem solar de um lado. Agora eu coloco do outro. Ó, acompanhando mesmo o design, tá bom? Beleza, amigas? Agora, o próximo passo é a gente terminar essa lateral. Só que eu vou terminar essa lateral já fazendo o sorrisinho da calcinha. Então, eu venho aqui mais ou menos por rumo, tá vendo? E colo a fitinha aqui em cima do meu lacinho. E, ó, eu já venho aqui dando o sorrisinho, tá? Ai, gente, é um manequim, vou falar pra você, tá? Manequim é um saco. Peraí, deixa eu virar aqui, gente. Tá dando certo, não? Peraí. Tá dobra demais o manequim. Misericórdia. Foi. Foi. A benção foi. E cortei lá, ó, gente, em cima do lacinho, tá? Beleza, amigas? Agora, nós vamos fazer a calcinha, ó. Joguei para um lado. Eu amo fazer a calcinha bem fio dental. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ela um pouquinho maior, que como a gente vai ter o trançadinho, né? Então, eu vou fazer um fio dental um pouquinho maior, tá? Ó. E daí, eu não sei se aonde você compra as suas fitas tem o corte personalizado. Aqueles cortes de número 2, número 4. Se tiver, compra um rolo desses mais fininho, porque o trançado ele vai ficar mais bonito com uma fita mais fininha, tá bom? Então eu indico vocês comprar pra fazer o trançado. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho uma número 2. Tenho. Eu tenho uma 2 aqui, tá? Então eu vou usar a 2 pra fazer esse trançado. Por isso que eu falo com vocês, gente, é um biquíni extremamente sensível, tá? E aí agora, gente, é a coisa mais boba do mundo, tá? Ó, joguei pra cá, cortei, tá? Agora eu vou jogar pra lá. Tá vendo que eu venho bem aqui no meiozinho, no Vzinho da calcinha? Joguei pra lá. Agora aqui, amigas, o que vocês têm que ficar atentas? Tá vendo esse X aqui? Esse X? O encontro de todas as fitas até chegar aqui no final da calcinha tem que ficar exatamente na mesma linha, tá? Se vocês quiserem, vocês podem até marcar, tá? Se vocês tiverem dificuldade de fazer no olho, vocês podem até marcar aqui, ó. Pegar essa daqui de rumo. Ai, essa caneta não coisa aqui. Vocês podem fazer assim, tipo, ó. Sabe? Dar um risco assim, só pra vocês saberem exatamente onde que vocês vão passar o X, tá? Se vocês tiverem dificuldade de fazer a olho nu, tá? E aí é só ir fazendo o X, migas. Ó, que coisa mais simples. Não tem como errar, tá?
Não tem como errar, amigas. Ó lá. Aqui eu vou deixar assim mesmo, porque se eu fizer outro X, aqui vai ficar muito pequenininho, muito curto o espaço, sabe? Mas é isso, olha. Tá vendo? O que vocês acharam, amigas? Vou ativar os comentários. Conta pra mim agora, o que vocês acharam? Vocês acharam que era mais difícil? Facinho, né? Facinho, né, amigas? Ó. Viu? Gente, por isso que eu falo. Obrigada, gente. Obrigada. Por isso que eu falo com vocês. Tem que cobrar mais, gente. Porque ele vai dar trabalho pra vocês, tá? Olha. Tá vendo? Top, né? Gente, essa aula é um presente que eu tô dando pra vocês, tá? Um presente, assim, presentaço, tá bom? Eu vou deixar a live salva pra vocês, tá? Pra vocês voltarem aqui. Já tinha até o print desse modelo quando postou. Fica delicado, né? Fica muito delicado, muito delicado. Isso, amor! Edenilza, treina, monta e aí você me marca, tá? Usei só a fita de número 6, tá? As fitas que eu usei. Foi só a número 6. Tá bom? Ó. Frente. E só o trançadinho aqui que eu usei uma fita 2, tá? Pra fazer o trançadinho. Tá? E aí, gente, tem criativas, né? Tem umas clientes que, olha, eu vou falar pra vocês, viu? Elas têm uma criatividade que não vem de Deus, não. Elas pedem pra escrever cada coisa no bumbum delas, que dá até vergonha, sério. Eu fiz um nesse modelo, tá? Que eu tive que pôr aqui ME, e do outro lado, nem vou falar porque é um palavrão, mas, né? Pro bom entendedor, meia palavra basta, né? Tá? Vocês querem que eu monte o bojo com vocês? Que ele tá sem bojo. Ó, tá com os peitinhos de fora. Se vocês quiserem, eu monto o bojo aqui com vocês, tá? Aí, Denilson. Ô, bronzeadora, passa cada coisa, amiga, que eu vou falar pra você, tá? Vocês querem o bojo? Então tá. Então vamos montar o bojo. Quem que é minha aluna no curso de montagem de biquíni aqui? Eu quero saber. Escreve eu aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Se tem aluna minha aqui no curso de montagem de biquíni. Ai, amigas, eu e minha água com gás. Somos inseparáveis. Vou montar então, tá, gente? A parte de cima. Está linda a sua sobrancelha. Gente, eu fiz um brow illumination na minha sobrancelha. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Amiga, gostei, tá? Mas eu fiz uma cagada. Gente, eu fiz uma cagada. Deixa eu só contar aqui rapidinho pra vocês. Deixa eu abrir um negócio aqui pra vocês agora que eu fiz, gente. Eu fiz uma cagada. Nossa, quem me acompanha no Instagram viu. O que acontece? Meu marido, ele tá fazendo tratamento pra crescer cabelo, né? Que ele tá ficando um pouquinho calvo, né? Aí eu vi o remédio, eu falei, é pro cabelo? Vou tomar. Gente do céu, mas começou a brotar tanto cabelo. O meu cabelo continua caindo. Mas olha isso daqui, gente. Na testa, eu tô com cabelo na testa. Olha aqui. O meu braço, não sei se vocês vão conseguir ver, que eu descolori, né? Mas, nossa, gente, tá muito cabeludo. E aí eu fui fazer a minha unha, a menina fazendo o meu pé, ela falou, hoje você tá com um pelo no dedão do pé. Gente, pelo amor de Deus, não tomem remédio dos outros, tá? Não façam o que eu fiz, porque até laser aqui eu tive que fazer, porque encheu de penugem aqui em mim, sabe? Falei, nossa, tô nascendo barba de mim agora. Aí fui lá e fiz o laser, tá, gente? Pra acabar com esses cabelos. Mas sério, gente, que sufoco, tá? Mas graças a Deus, semana que vem não, mês que vem eu tenho uma cirurgia pra fazer.
Daí, a minha esperança, como eu vou tomar anestesia geral, a minha esperança é que essa bendita dessa anestesia faça cair um pouco desses pelos que tá nascendo no meu corpo, tá? Porque eu tô virando amanhã macaco. Tem, amiga, todos os meus cursos têm online, tá? Já quero o nome. É o Minixodil, guria. Minixodil com a biotina. Eita, do nada, tô com sarda, você viu? Ai, ai, tirar esse filtro. É o Minixodil com biotina que eu tomei, tá? Mas assim, gente, meu marido é homem, né? É claro que colocaram uma concentração grande, porque ele é homem. Aí a inteligente da pessoa que foi lá e tomou. Pronto, enchi de cabelo. Agora eu que lute. Né, amigas? Bom, vamos então montar nosso biquíni aqui em cima para quem chegou na live agora. Olha o que nós já fizemos aqui na live hoje, gente. Olha essa calcinha, mulher. Ganhar muito dinheiro com essa calcinha, tá, amiga? Ai, que bom que você gostou. Que bom, Dani. Fico feliz, tá? Bom, falando agora de bojo, tá? A primeira coisa que eu faço na minha montagem de bojo é começar com a parte aqui de baixo, tá? Por quê, gente? Porque se eu começo aqui em cima e a minha cliente tem um seio, né, maior, e se o seio dela for caidinho, na hora que levanta aqui pra poder passar a fita aqui embaixo, ele pode soltar aqui em cima, tá? Então, eu sempre começo com a parte aqui de baixo, tá bom? E aí depois que eu venho aqui em cima, tá? Então, assim, eu monto até um pouco diferente, né, das outras bronzeadoras, mas é porque, eu vou falar pra vocês, gente, meu início no bronze foi muito difícil, muito difícil, há 8 anos atrás, né, e não tinha live, não tinha curso online, e quem trabalhava com bronze não tinha aquele conhecimento, assim, sabe, pra poder ensinar a gente, então a gente começou lá atrás, assim, sério, gente, a gente passou um perrengue dos bons, tá? A gente não tinha ativador, a gente trabalhava só com parafina, né? Montagem de biquíni era um caos, cada um esparadrapo, peguei a época do esparadrapo, tá? Então foi complicado, tá? E aí o que eu fiz, gente? Eu fui desenvolvendo o meu jeito de montar biquíni, sabe? E foi o que funcionou pra mim. E foi justamente isso que eu coloquei dentro do meu curso online. Foi aquilo que funcionou pra mim no começo, tá? Gi, mas então eu vou ter que fazer do jeito que você faz o resto da minha vida? Não, né? Você não vai precisar fazer do jeitinho que eu faço o resto da sua vida. Você vai aprender, né, a minha técnica, né? Se você ainda não tem muita experiência com biquíni, né? Tô falando isso para as meninas que estão iniciando. Você vai aprender do jeito que eu ensino lá nos meus online. E depois você vai desenvolver o seu jeito, a sua técnica, tá? Por isso que eu falo, gente, no mundo do bronze não tem certo ou errado, tá? Porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra você e vice-versa, tá bom? Então, assim, uma bronzeadora trabalha de um jeito, outra trabalha de outro, ela trabalha do jeito que funcionou pra ela, né? Mas talvez o jeito que funcionou pra ela não funciona pra mim, mas não quer dizer que eu ou ela estamos erradas ou certas, né? Quer dizer que cada um desenvolve a sua técnica, né? E isso é profissionalismo, tá, gente? É quando vocês conseguem pegar ali o que vocês aprenderam e desenvolver a própria técnica de vocês, tá? É vocês pegarem os produtos e não depender de receita caseira e conseguir desenvolver um protocolo seu, tá? Então, o mundo do bronze é gostoso por causa disso, né, gente? Porque a gente consegue fazer tudo do nosso jeitinho, né? E criar as nossas próprias técnicas. Bom, então deixa eu virar aqui, isso aqui um pouquinho pra cima. Acho que assim vai ficar ruim, né, pra vocês verem. Eu vou ter que tirar meu celular aqui do gimbal e colocar na ring light. Peraí, gente. Vou tirar vocês daqui. Agora, eu vou pôr vocês aqui na minha ring, para vocês conseguirem visualizar bem, que já que é para vocês aprenderem, então vamos fazer um negócio bem feito, né, amigas? Não vamos fazer de qualquer jeito, não, tá? Eu uso esse gimbal, gente, ele é sensacional, tá? Ele é muito bom. Aonde eu vou, eu levo ele comigo. E ele é todo automático, tá? Ó. Ele vira sozinho, ele é muito chique, gente.
muito chique. Eu uso ele muito no bronze, uso ele em tudo, tá? Ó, melhorou agora pra vocês, ó. Agora sim, né? Bom, vamos então montar esse bojo dessa mulher, tá? Como eu falei com vocês, eu inicio aqui com a parte de baixo, tá? Gente, eu não vou desativar os comentários, porque os comentários nem tá pegando nos peitinhos da manequim, tá? Aí eu não vou desativar. Mas, ó, gente, a fita aqui do bojo, deixa eu virar ela assim um pouquinho. Essa fita aqui, ela não é pra ficar na costela, não, tá? Vocês querem que tire os comentários? Se quiser, eu tiro. Fala pra mim, amigas. Quer que tire os comentários? Ai, gente, a minha cachorra, ela é muito desesperada. Nossa. Então tá, vou tirar. Eu vou ser sincera. Eu não gosto de ficar fazendo live sem comentário, porque parece que eu tô falando com o vento, sabe? Eu gosto quando vocês estão aqui conversando comigo. Mas enfim, se vai ficar melhor pra vocês, então eu vou fazer assim, tá? Ó, passa ela aqui embaixo do peito e joga ela já aqui pro meiozinho, tá bom? Gente, essa posição aqui, a minha cliente, ela tem que baixar os braços, tá? Ela vai baixar os braços. E pra fita entrar aqui no meio, eu peço pra ela puxar o ar bem fundo. Então, ela vai puxar o ar bem fundo, segurar. E quando ela estiver segurando o ar, a gente vai, ó, com a fita bem soltinha, jogar ela lá dentro aqui do meiozinho das costas. Ela vai soltar o ar, tá? E a gente vai seguir aqui o percurso da fita normal, tá? Deixa eu só ver se tá reto, porque eu tô de lado. E não tô conseguindo ver se tá reto, tá? E na live tem que ficar perfeito, né, amigas? Ó. Tá? E aí eu vim aqui jogando. Aqui no meio, gente, ó, a dúvida. Gi, eu faço a curva aqui no meio ou não? Aqui. O que eu faço aqui no meu espaço, gente? Eu só faço a curva aqui entre os seios se o seio da minha cliente for separado. Porque a impressão que eu tenho é que quando o peito é mais separado, se eu faço ele reto, dá a impressão que ele tá mais separado ainda, né? E quando o peito é muito junto e eu dou aquela curvinha, a impressão que dá é que o peito fica caído. Então, eu só dou aquela curvinha aqui no meio quando o seio é separado, tá? Se for um peito mais juntinho, eu venho com a fita reta, tá bom? Então, fica essa dica aí pra vocês, tá? Ó, aqui no manequim, ele próprio vai dar a curva, porque ele tem um buraco aqui, ó. Tá? Ele sozinho já deu a curva lá. Tá bom? Deixa eu conferir, ver se tá certinho. Tá. Beleza? Ó, fiz a emenda aqui. E agora a gente vai pra parte da alcinha, tá? Na alcinha, minha cliente vai baixar o bracinho, vai ficar retinha. E olha esse truque, gente, que eu vou ensinar pra vocês. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Ó. Eu não passo a fita assim, tá? Porque ela embola toda no pescoço, dependendo se a cliente suar muito. Gente, aqui, ó, na saboneteira, eu fico com a fita bem leve, leve mesmo, ó, tá vendo? A fita tá levinha. Ó, eu puxei a fita aqui do rolo, já direcionei pro bico do peito, ela já tá direcionada lá pro bico do peito. Mas eu venho aqui com ela bem solta, olha, gente, faço isso aqui, tá? O segredo pra saboneteira não soltar é vir com ela assim, ó, bem soltinha, tá? E vocês podem reparar nos meus resultados que as clientes minhas que tem essa saboneteira, né, mais marcadinha, todas elas pegam bronze, tá? Por quê? É técnica aqui, ó, de deixar a fita bem soltinha, tá? Do outro lado, mesma coisa, eu vou virar aqui, porque senão não vou conseguir enxergar, amigas. Ó. Fita solta. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho assim, pra vocês verem.
Fitinha mais soltinha. Levo lá pro biquinho do peito da cliente, tá? Se o peito da cliente tiver o bico separado, ou se tiver o bico muito junto, ou às vezes uma cliente que fez mastopexia e precisou mexer no bico e o bico ficou no lugar errado, como que a gente faz para descobrir a simetria? Lá no meu curso de montagem de biquíni, eu ensino vocês a criar uma auréola, tá? É muito massa esse truque. E eu ensino pra vocês lá, tá bom? Aqui não vai dar tempo de eu passar pra vocês, quem sabe numa próxima live. Mas é um truque muito massa, gente, fica muito top, tá bom? Agora, a gente vem com a fita inteira, tá? Eu vou fazer do jeito que eu ensino pras minhas alunas, pra vocês, tá, amigas? O que eu faço? Eu venho com essas fitas métricas e defino a altura do meu bojo, tá? Ó. A altura do bojo, às vezes a cliente, ela fala, eu quero mais alto ou mais baixo, tá bom? Aí eu sempre vou de acordo com a vontade da minha cliente. Agora, se ela me deixar à vontade pra fazer do meu jeito, eu sempre olho essa voltinha aqui do peito, tá? E eu sempre inicio o bojo exatamente na curvinha aqui do peito, tá? Agora, se a minha cliente, ela não tem essa curvinha, ela tem um seio, né, mais caidinho, o que eu vou fazer? Aqui no meio, sempre tem aquele risquinho que a gente tem aqui, né, que cria automático. Eu venho no final aqui do risquinho e ele vai ser minha base, para eu poder definir a minha altura. Eu vou deixar a altura do bojo exatamente aonde que aquele risquinho aqui do meio acaba, tá? E aí, ó, essa fita aqui é boa, gente, por quê? Porque eu consigo, ela é maleável, né? Então, eu consigo colocar os dois lados lá, ó, gente, igual, tá? E aí, como que eu vou fazer esse risquinho aqui? Deixa eu só colocar aqui de frente pra mim, gente, senão eu não vou conseguir. Peraí. Me aguenta aí, mulher. Ó, o risquinho, ele deve ser assim de ponta a ponta, tá? Vocês já vão entender o porquê da importância desse risquinho ir para os dois lados, tá bom? A partir de agora, a minha fita de alça, ela não é mais a minha fita de alça, ela passa a ser a minha fita matriz, tá? Vamos supor que aqui tem uma auréola, tá? De exemplo, uma auréola. Eu vou colocar em rumo da minha auréola uma marcação. Então, ó, deixa eu fazer assim, pra vocês entenderem, ó. Da minha fita matriz, em direção à auréola, eu vou pôr 2 dedinhos pra lá. 2 dedinhos pra cá. Por que em direção à auréola? Porque se eu colocar aqui de um lado e riscar aqui em cima do outro lado, vai dar diferença. Então, eu uso sempre a auréola como base. Isso daqui também vai me ajudar a, na hora que a minha cliente tirar o biquíni, que o biquíni ficar pronto, a auréola, ela vai ficar bem no meio do desenho, tá? Ela vai ficar no meiozinho da marquinha mesmo, tá? Então, assim, é muito top, tá, gente? Essa dica aqui pra vocês, porque a gente consegue entregar muita, muita, muita simetria no resultado final do nosso design, tá bom? Fiz ali dos dois lados. Agora eu venho com a nossa fitinha inteira, tá? Ó, biselzinho, tesoura de baixo pra cima. Eu vou fazer aqui, gente, virado pra mim, daí eu mostro pra vocês a importância desse risquinho aqui que a gente fez, tá? Pera aí, amigas. Me aguenta aí. Porque se eu for fazer... Ai, tinha que ter alguém filmando pra mim, né? Fez falta agora. Meu filho. Cadê meu filho pra ser meu videomaker? Sabe onde que tá meu filho e meu marido, gente? Estão lá no clube essas horas. E eu tô aqui, toda pra vocês. Ó. O meu bisel, ele tem que ficar com a pontinha aqui onde que eu risquei. Por quê? Porque dos dois lados aqui, ó, a saída da minha fita vai ficar igual. Tá vendo? Gente, isso é simetria. Simetria, tá? É jogar os dois lados aqui, ó, igual. E não uma fita saindo aqui e a outra fita aqui desse lado saindo mais pra baixo, tá?
Aqui a gente consegue jogar os dois lados exatamente na mesma altura. Deu pra entender, gente? Espero que tenha dado pra entender, tá? E depois a gente vem fechando esse biquíni normalmente até aonde o seu olho vê, tá? Não se preocupa com a parte aqui de baixo, tá bom? Ó, eu uso sempre o dedão de apoio, ó, as costas do dedão pra apoiar, tá? E aí só depois que eu venho e jogo a fita aqui embaixo pra dar um acabamentozinho, tá bom? Beleza, amigas? Ó, vai ficar assim, tá? Aqui na minha marcação, gente, você não precisa forçar, descer com a fita aqui na lateral e forçar a curva assim, não precisa. Você pode descer reto, você desce reto na sua marcação de lateral e leva a fita reto pra baixo. Por quê? Porque o próprio seio vai dar aquele formato de gota, gente. Olha, eu desci com a fita reta, mas o próprio seio, ele me deu esse arredondado aqui na lateral, tá? Então não tem necessidade de você forçar o redondo aqui, tá bom? Não tem essa necessidade, tá? E aí agora, gente, é só a gente vir com o acabamento, tá bom? Ó, coloquei lá na minha fita de alça. Coloquei lá na minha fitinha de alça. Vou descer... Ai, gente, deixa eu virar assim. É muito difícil montar biquíni de lado. Eu tô com uma fita aqui 2, tá, gente? Dando esse acabamento. Ó. Trazer bem pra frente aqui pra vocês verem, tá? Que janho. Não tá ficando. Ó. Desço com ela até minha marcação do lapisinho, tá vendo? Chegou aqui aonde que eu marquei com lápis, eu abro pra minha lateral e eu jogo fita sobre a fita, tá, gente? É exatamente sobre a fita, porque se eu jogar ela pra fora, vai dar diferença na nossa medição lá que a gente fez com o lapisinho, tá? Do outro lado, mesma coisa. E olha só, gente, como que dá a diferença, ó. Aqui a gente tem um bojo bem arredondado e aqui a gente tem um bojo quadradão, tá vendo? Então, vale a pena a gente fazer esse acabamento aqui com a fita 6, tá? Joguei lá em cima, ó. Mais uma vez pra vocês pegarem aí, ó. Desço até minha marcação do meu lápis, ó. E puxo aqui pra minha lateral, jogando a fita sobre a fita, tá? E aqui a gente pode levar até lá embaixo. Beleza? Beleza, minhas amigas? Molezinha, né? Só tirar essa pontinha que ficou aqui, porque tem que ficar perfeito, que a gente tá na live, né? Deixa eu ativar os comentários. Ó. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Conta pra minha pessoa. Parte de cima. Carcinha e o nosso trançadinho aqui atrás. Olha lá. Gostou, amigas? As dicas serviu para alguma coisa para vocês? Deu para vocês aprenderem? Destravou? Deu aquele insight assim que você falou, poxa, precisava disso? Eu espero que sim, tá, gente? Porque protejo, amiga, protejo o bico, protejo a pepeca, tá? Aqui no manequim não, porque, né, nem tem bico, mas eu protejo, tá? Todas as minhas montagens, as minhas clientes não ficam sem proteção, nem na auréola e nem na pepeca, tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Fico muito feliz, tá? Pri, não tem problema que você chegou tarde, meu amor. A live vai ficar salva, tá bom? Vou deixar salvíssima aqui pra vocês, tá? E aí vocês podem vir e assistir de novo, tá bom? Pra vocês aprenderem a pegar tudo, tá? Ai, por nada, amigo. Obrigada por toda a sua dedicação. Por nada, meu amor. Eu amo fazer isso. Amo, 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 tá? Amo montar biquíni e amo ensinar também. Tá bom? Ô, Tati, não vai dar tempo da gente fazer mais uma calcinha, amiga? O trançadinho você não viu, Aline? Vai ficar salva, tá, meu amor? A live. Aí, assim que eu finalizar aqui, vocês podem, lá no perfil da Capilar Essência, eu vou
colocar como colaborador o meu perfil, o gioliveira.oficial, então vai ficar salvo nos 2 perfis, tá? Beleza, gente? Nossa, tô tão feliz que vocês gostaram, gente. Vamos dar um print? E aí vocês dão um print e me marcam lá no Instagram? O que vocês acham? Ó, vou virar o trançadinho aqui e vocês dão um print. Deu? Me marca lá, tá, gente? Marca meu perfil, gioliveira.oficial, e marca o perfil aqui da Capilar, tá bom? Fiquei muito feliz que vocês gostaram, gente. E foi uma luta pra trazer esse modelo pra vocês, tá? Porque, nossa mãe, o que foi isso, tá? Parece que tudo pra dar errado, assim, podia ter dado, sabe? Mas no final das contas, Deus é maravilhoso. Eu consegui entregar o conteúdo pra vocês, né? Então é isso, tá, gente? Vou encerrando a minha live por aqui. Desejo pra vocês, assim, uma sexta-feira abençoada e uma semana cheia de cliente pra vocês, tá? E é isso, tá, gente? Então fiquem com Deus. Se fizer esse biquíni, me marca lá no Instagram que eu quero ver, tá bom? Eu fiz um curso com você a R$27. Hoje é referência em perfeição. Ai, que linda! Parabéns, amor. Parabéns mesmo. Obrigada, rainha do bronze. Amei seus cursos, já fiz 3. Tem muito mais lá, mulher. Corre lá. Obrigada, tá? Fico muito feliz. Não tirou print, meninas bronze? Ó, vou levantar aqui de novo, tá? Tirou? Então é isso, tá, gente? Vou ficando por aqui. Me acompanhe lá no meu perfil, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau.